Olá, meu nome é Renato. Hoje eu vou falar um pouco sobre taxonomia dos sistemas de prova ZK. Bom, nesse talk de hoje, vou começar falando sobre o que são Zero Knowledge Proof, também os sistemas de prova que fazem com que ela possa acontecer e, por fim, um pouco dos trade-offs, vantagens e desvantagens dos sistemas de provas que eu vou apresentar. Meu nome é Renato, sou desenvolvedor de software aqui dentro do Venturus e, desde 2001, atuo no departamento de blockchain, no setor de tecnologias emergentes. Começo aqui com essa bela frase do Herman Melville, escritor do romance Moby Dick, onde amo navegar em mares proibidos e desembarcar em costas bárbaras. E, por muito tempo, Zero Knowledge foi isso. Esse mar bravo, do qual não se conseguia enfrentar devido aos desafios matemáticos, criptográficos e também de complexidade computacional. Recursos limitados que hoje, cada vez mais, a gente vem conseguindo diminuir esse gap para fazer com que seja uma realidade. E começando, o que são Zero Knowledge Proof? O que são as provas de conhecimento zero? A gente pode começar com um exemplo bem simples, imaginando um provador e um verificador. Esse provador ele tem algumas informações das quais ele não quer revelar. Ele apenas quer gerar uma prova de que confirma que ele detém aquela informação ou aquela coisa. Então, um Zero Knowledge Proof é um primitivo criptográfico que permite você provar sem revelar. E são 3 características básicas: soundness, completeness e zero knowledge. O que seria soundness? Soundness significa o verificador, ele tem essa função, esse trabalho de descobrir com alta probabilidade declarações verdadeiras ou falsas. Enquanto completeness significa que o provador, um provador honesto, pode convencer o verificador de que a sua declaração é verdadeira com alta probabilidade. E por fim, zero knowledge, que a partir do momento que o verificador ele checa essa prova, ela é válida, ele não pode saber mais nada, ele não aprende nada sobre essas entradas do provador. E aqui, para ilustrar isso, acho que todo mundo já brincou um pouquinho, né, onde está o Wall-E. E imagina que a gente tem uma cartolina gigantesca. E no meio dessa cartolina, a gente faz um buraco. Bem redondinho ali, que nem no exemplo. E a gente tem, essa cartolina ela é bem maior do que a imagem de onde está o Wall-E. O que a gente faz? A gente quer provar, eu quero provar para você que eu sei onde está o Wall-E, sem exatamente mostrar na figura desse amontoado de gente. O que eu faço? Eu pego esse desenho do Wall-E e coloco o Wall-E exatamente nesse buraco da cartolina. Então você não vai saber em qual quadrante o Wall-E está. Você está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu apenas mostro. Depois, quando eu te devolvo a imagem do Wall-E, você tem que procurar, você não descobre nada sobre onde ele está. Um exemplo bem simples, mas que a gente vai trazer algumas coisas, aplicabilidade nas indústrias. O panorama atual. Quais são os caminhos de pesquisa e de aplicações que ZKP se encontra nesse momento? Pagamentos, blockchain, games, votações, identidades. Apesar de proeminente em blockchain, tem utilidade nas mais diversas indústrias. Como eu falei, você quer provar alguma coisa sem mostrar essa alguma coisa. Nos sistemas de provas, eu vou dar alguns exemplos. E quais são esses sistemas de provas? Eles são o que dão forma a Zero Knowledge Proof. Basicamente, são primitivos, matemáticos, criptográficos, que são utilizados para esconder essas informações privadas. Em cada um deles, nós temos um caminho. Diferentes caminhos para atingir o mesmo objetivo, que é esconder ou ajudar, né, na privacidade da informação. Vou começar falando um pouco sobre ZK-SNARK, que tem um significado ali desse acrônimo
de Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, que o succinct ele significa que a prova ela é pequena e rápida de verificar. Non-interactive, o provador ele envia uma única prova, isso aí é possível através da transformada de Fiat-Shamir, sem múltiplas interações com o verificador. Por exemplo, no exemplo do Wally, pode ser que você queira que mais de uma vez a gente tenha essa interação. Então, você não satisfeito com apenas um desenho, você pega 10. E daí eu tenho que identificar nos 10 e mostrar para você. Aqui não precisa dessa interação entre provador e verificador. Isso é feito, isso é possível através de primitivos matemáticos e criptográficos. Argument, a segurança ela é garantida contra adversários limitados computacionalmente, ou seja, com os computadores de hoje, não é possível quebrar a criptografia presentes na ZK-SNARK. Knowledge significa que o provador só consegue gerar provas se conhecer o witness, ou seja, se ele tiver posse verdadeira daqueles dados, que depois vão ser checados pelo verificador. Algumas vantagens, algumas desvantagens, mas eu gostaria de destacar que uma grande parcela da utilização de SNARK são devido às suas provas serem pequenas. Isso deixa o processo mais barato, principalmente em algumas blockchains. E as desvantagens é que o provador ele é lento e não são pós-quantum. E algumas ZK-SNARKs, alguns protocolos requerem Trusted Setup. Que isso significa você adicionar, basicamente, vamos dizer assim, uma variável randômica aos processos de commitment, do qual ela se torna um toxic waste. O que significa? Você utiliza aquela variável para realizar o seu commitment e depois você descarta ela. Isso aí pode ser, dependendo do seu processo, pode ser custoso. Agora, tratando da ZK-STARK, ela aparece justamente para suprir, ou vamos dizer assim, solucionar algumas das deficiências da ZK-SNARK. No caso, ela tem essa vantagem de ser pós-quantum, já que se trabalha com FRI, Merkle trees e também com hashes, enquanto a ZK-SNARK ela trabalha com equações de polinômios de baixo grau e mapeamento bilinear. Sendo assim, computadores quânticos poderiam quebrá-las. Elas são escaláveis. A ZK-STARK ela funciona muito bem para máquinas virtuais. Então, ela é projetada para computações muito grandes, milhões de passos. Enquanto com o ZK-SNARK você consegue trabalhar ali com customizações de circuitos mais curtos ali para programas pequenos. Programas pequenos em ZK-STARK eles podem não ser tão interessantes, pois vai continuar demandando muitos recursos computacionais, já que, através dessas propriedades de trabalho da ZK-STARK, ela acaba funcionando muito bem com paralelização em GPU. Então, geralmente se utiliza para gerar uma prova para esses programas muito grandes. Consequência disso, a gente tem a desvantagem, provas muito grandes. Então, pode ser que ela fique extremamente custosa em determinadas situações. Por isso que o verificador também fica mais complexo, por ter que verificar essas Merkle trees, e o tempo de prova ele fica elevado também. Bulletproofs, essa parte é bastante interessante, e eu tenho um exemplo bacana. As bulletproofs elas foram criadas especificamente para problemas de natureza linear e de intervalo. Imagina assim que você precisa fazer um financiamento e você não quer falar quanto você ganha. Para fazer esse financiamento, vamos imaginar assim que para conseguir ele você precisa ganhar mais de 15 mil reais. Você não quer falar se você ganha 20, se você ganha 30, se você ganha 100. Você quer apenas entregar uma prova de que aquilo que você tem dinheiro suficiente para pagar ele.
Então, a Bulletproof ela funciona muito bem para isso. Elas são provas ali curtas, né, de tamanho médio e robustas. Né? Ela trabalha com Inner Product Argument, onde o provador ele envia uma única prova, sem múltiplas interações também, ou seja, também é transparente. E ela tem segurança garantida contra adversários limitados computacionalmente também. A desvantagem dela, ela tem verificação lenta e pouco eficiente para computações complexas. Como eu falei, a natureza de problemas que ela busca resolver são esses lineares e de range. E por fim, o último dos 4 esquemas, né, que é os 4 sistemas de prova aqui, Folding Schemes, que ela funciona basicamente como complementação da ZK-SNARK e ZK-STARK. Ela combina, dobra provas. Imagina assim, no caso de blockchain, que você receba 1000 transações para serem processadas. Usando apenas ZK-SNARK, você vai processar uma a uma, o prover ele já é lento, você vai levar muito tempo. O que acontece com Folding Schemes? Você tem integrado, você tem o prover, e ali dentro do prover você tem o verificador também. Então, para cada prova gerada, ele gera uma outra prova em cima dela. E isso deixa, como posso dizer, deixa a computação mais leve e possibilita você criar prova da prova da prova. E no final você cria uma SNARK para comprimir ela, para deixar ela curta, o que é bastante interessante no caso de roll-ups em blockchain. Então, ótimo para computações longas, como eu falei, você pode receber diversas transações, você precisa trabalhar elas ali num período de tempo ali aceitável, excelente para recursão, e como desvantagem, o que eu comentei, você precisa criar uma SNARK final para compactar essa prova, para ela ficar pequena. E vai ser a prova da prova da prova da prova. É um ecossistema ainda recente, então essa é uma outra desvantagem, né? As ferramentas elas ainda estão sendo impulsionadas, sendo trabalhadas, né? E melhorando a cada dia. E por fim, um overview bem básico da ZK certa para o problema certo. Então, ali, se você tem prioridade no problema, se você precisa de provas pequenas, um ponto de partida pode ser ZK-SNARK. No caso, você não quer Trusted Setups, você não quer trabalhar com esse Toxic Waste. Você quer que ela seja transparente. É uma necessidade que de ponta a ponta você tenha tecnologia pós-quântica. ZK-STARK pode ser um ponto de partida. Ranges, você quer trabalhar, que nem um exemplo que eu falei, que é um financiamento, quer provar a sua idade, quer provar a idade, por exemplo, que eu tenho entre 20 e 40 anos. Bulletproof, sem revelar a minha idade. Tem gente que pode ser interessante. E computação longa, recursão, Folding Scheme seria o mais interessante como um ponto de partida na tomada de decisão de qual o melhor sistema de prova para se utilizar. É isso. Sou Renato Carneiro. Muito obrigado.